Começar. E aí, pessoal, beleza? Virajara Carrato. Nós estamos começando a nossa live de hoje para falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo e redes sociais. Antes de mais nada, eu queria dizer que Mari está aqui nos apoiando, como sempre. Ela vai ficar coordenando aí no Instagram o nosso conteúdo que a gente vai gerar para vocês. E a ideia dessa live de hoje é a gente explicar algo que a gente adora fazer aqui na agência, que é o tal do marketing de conteúdo. Que para muitas pessoas, o marketing de conteúdo, ele se confunde muito com aquela questão da assessoria de imprensa, com os jornalistas, e a gente já até debateu isso a última vez, mas não, o marketing de conteúdo está muito focado em cima do que a persona do seu cliente vai consumir. E a gente vai falar sobre isso hoje durante essa live. Pedro, quer começar a live de hoje? Pode ser. O assunto de hoje, né, marketing de conteúdo nas redes sociais, ele é bem assim, relacionado ao assunto da nossa última live na semana passada, que era sobre a importância dos sites e e-commerce para empresas, principalmente no comércio, né, do varejo. E aí o assunto de hoje de marketing de conteúdo nas redes sociais, a gente vai justamente trabalhar uma continuidade no sentido de ter as redes sociais corporativas, né, das empresas, da sua marca, para, digamos, desafogar o seu conteúdo, o conteúdo do seu site. E quando a gente fala de desafogar o conteúdo do seu site, muitas vezes, alguns clientes nem têm muito conteúdo dentro do seu próprio site. Então, a rede social para a gente, ela se transforma em uma forma de veicular esse seu conteúdo, que muitas vezes o cliente não tem, ou às vezes ele tem e é gerado de forma própria. Mas nessa abordagem que a gente vai falar de hoje, a gente vai falar de uma maneira mais generalizada. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar logo de início é o seguinte: marketing de conteúdo e redes sociais, eles fazem parte de uma estratégia que a gente chama aqui na agência de inbound marketing. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas o inbound ele é uma teoria de marketing que vem crescendo ao longo dos anos. Agora, em 2017, ela está aí no topo das tendências que estão acontecendo, mas, sem sombra de dúvida, o inbound ele é um pouco mais extenso. O marketing de conteúdo é um dos maiores pilares do inbound marketing. Assim como tem a automação, né, a comunicação externa, que você tem que fazer a publicidade, aliás, desculpa, mas o marketing de conteúdo é um deles. E quando a gente fala de marketing de conteúdo, como a gente está usando aqui na live, a gente se centra muito nesse aspecto da geração de conteúdo. Por quê? Porque hoje, grande parte dos clientes, tanto os que passaram aqui pela agência, como os que estão chegando, eles pensam muito no site, que foi o nosso assunto recorrente da última live que nós fizemos. E quando eles montam um site, e aí, o que você faz? Quer dizer, você montou o site, para quem você está falando? Você está falando de um conteúdo repetitivo, que vai ficar ali durante 1 ano, 2 anos, quem vai entrar, quem vai voltar para o seu site e vai curtir esse material. Então, o gerador de conteúdo, no caso do Pedro, que cuida dessa conteúdo aqui na agência, ele vai trabalhar muito esse aspecto de estar sempre renovando o conteúdo dos nossos clientes. E isso, quando entra na área de marketing de conteúdo, é essencial para que você consiga atrair atenção e reciclar os seus clientes, quando eles estão chegando aqui no seu site especificamente, né? É isso aí. Então, eu vou começar falando da importância de você ter uma rede social da sua marca, no sentido de você criar, como eu estava falando, desafogar o conteúdo, mas desafogar não é como para você ter muita coisa ali acumular e que você precisa colocar isso em algum lugar, não nesse sentido, mas para você distribuir o seu conteúdo. Porque assim, essa é uma estratégia muito relacionada ao inbound marketing, quando a gente está falando também de SEO, né? Search Engine Optimization, e a gente está falando aí em relação a ranqueamento e seu resultado nas pesquisas do Google. Então, o fato de você usar suas redes sociais para distribuir o conteúdo que você tem no site da sua empresa ou no blog, seja ele sobre seu produto, seu serviço ou sua área de atuação, é muito importante que essas publicações nas suas redes sociais, você adote links da sua página. Porque aí você vai estar criando os chamados backlinks, e que são um dos fatores que contribuem na melhora do SEO, né? Então, assim, para você estar bem ranqueado, para você estar cada vez aparecendo melhor nas pesquisas lá não só do Google, mas dos outros buscadores, esse é um fator que é uma forma que a rede social pode ajudar a sua empresa. E só abrindo um parênteses, tem muita gente que se liga muito nessa questão de like, eu não recebo mais like, menos like. Não vou dizer que não é importante, porque o like pra gente é uma métrica de como a gente fala aqui? Métrica de vaidade. De vaidade, exatamente. Então é uma métrica de vaidade, mas que, sem sombra de dúvida, ela aponta a aceitação das pessoas em relação àquele conteúdo que você está trabalhando.
Porém, o que é mais importante, só reafirmando o que o Pedro já explicou aqui, é isso, é a questão do SEO está sendo trabalhado. Quanto mais links eu gero dentro das redes sociais, e hoje eu não sei se vocês já observaram isso, quando vocês pesquisam de uma empresa, se a empresa não tiver um site bem trabalhado, quem é melhor ranqueado no resultado da empresa, do Google? É o Facebook da empresa. Quer dizer, ele acaba sendo melhor ranqueado que o próprio site da empresa. Olha que atraso que as empresas estão tendo na sua forma de se profissionalizar em termos de ranqueamento do Google. E aí, dentro desse conceito, quanto mais links você está gerando dentro das redes sociais, mais isso vai fortalecer o seu próprio site. E lembrando que o link tem que apontar para o site, é óbvio, né? Não adianta a gente pensar de outra forma. O link das postagens que você vai estar colocando na rede social tem que apontar para o seu site. E apontando para o seu site, o seu ranqueamento no Google melhora a cada dia que passa. Só fazendo mais um reforço. Gente, isso demora, viu? Isso não é do dia para a noite. Não é que você começou a fazer isso ontem ou anteontem, você já vai buscar o resultado na primeira página do Google agora, né? Depois de uma semana. É um trabalho não só a médio e longo prazo, mas também que ele exige uma constante atividade para que ele dê certo, para que funcione. Porque não adianta também você fazer essa distribuição ou você investir em melhorar o seu SEO em 6 meses e aí depois você deixa para lá e aí se até você tinha conseguido uma relativa melhora e ela cai e vai ficar lá pensando. Não é assim que funciona. Eu acho que isso é um trabalho constante, né? Na vida tudo tem que ser constante. Isso que ele está falando não é só para o SEO, não, é para tudo. Seja o marketing de conteúdo, seja o SEO, seja a estratégia de automação, enfim. Você tem que dar uma continuidade, porque os efeitos que isso vão causar a longo prazo são muito positivos para a sua marca, a sua empresa. Né? Exatamente. E aí também, reforçando a importância de estar na sua rede social, não só para você ampliar essa distribuição e o contato das pessoas com a sua marca e sua empresa, aliás, desculpa, não só para ampliar a visibilidade do seu site, mas também para as pessoas estarem em contato com o que você produz, com o que você oferece. Então, porque querendo ou não, as redes sociais ainda têm uma concentração muito grande, a maior parte das pessoas passam o tempo na internet, então, querendo ou não, é importante. Porém, como o Bira falou, é necessário você saber a que informações que essa rede social lhe fornece você vai se atrelar. Porque, por exemplo, os likes, compartilhamentos são métricas importantes para algumas coisas, para você mensurar algumas coisas, mas para outras, como por exemplo, SEO, para você estar ampliando o acesso e links do seu site, essas coisas não são relevantes. E se liguem muito com isso, tá? Na internet, como tudo você tem que estudar muito para entender como funciona a ferramenta, não se baseie muito no que as pessoas acham que é importante, sim em relação à informação que você consegue através do estudo. Isso pra gente é uma regra, né? Então, esse negócio do like é sério, pessoal. Desacelerem com isso e se liguem mais em fortalecer as estratégias de SEO, que é o primeiro passo para a gente entrar nesse assunto de marketing de conteúdo nas redes sociais, beleza? E aí, como o assunto da nossa live é marketing de conteúdo nas redes sociais, agora eu vou falar assim, tudo bem que é importante você tenha distribuição dos seus produtos e serviços na rede social da sua marca e da sua empresa. Mas também é muito interessante quando você desenvolve o trabalho de marketing de conteúdo para o seu público. Por que isso? O marketing de conteúdo ele é uma forma da sua empresa estar ali em contato com aquelas pessoas que já são seus clientes ou que são possíveis clientes, mas que você não tem um contato sem você estar o tempo inteiro vendendo seu produto sem ser inconveniente, digamos assim, sem ser insistente. Você vai, ao invés de estar o tempo inteiro, compre a minha casa, use essa bicicleta, meu tênis é melhor do que o seu, essa roupa. Você vai estar oferecendo informações que o seu público se interessa, e aí para você descobrir o que é que seu público tem interesse. Aí tem outro processo do marketing de conteúdo, que é a elaboração de uma persona. Exato. Mas você tem todo o processo para você descobrir o que é que o seu público ele tem interesse, e aí você vai passar a oferecer informações com base, claro, na sua área, na área que você funciona, que você oferece algum produto ou serviço. Você vai oferecer material para que aquela pessoa esteja realmente interessada em consumir as informações que você vai dar, não necessariamente o tempo inteiro vendendo o seu produto ou a sua empresa. Isso que o Pedro está falando, ele se encaixa muito bem no conceito antigo de publicidade. Quando, há décadas atrás, né, o conceito da televisão, da rádio, jornal, eles faziam o quê? Eles cortavam um momento, eles entravam em um momento da sua vida para apresentar ali uma propaganda. E essa propaganda, de forma criativa, vendia a você um serviço ou um produto.
Hoje, o que a gente entende? A gente entende que quando você tem um background, quer dizer, quando você tem um blog na sua empresa, e esse blog ele já está recheado de assuntos que estão relacionados ao seu universo, onde você atua, você traz o público primeiro para ele começar a lhe conhecer, através da leitura do conteúdo do blog. E depois ele vai lhe consumir. Então, isso casa muito bem com uma situação que eu vivi uma vez de entrar numa concessionária de carro. Eu queria muito adquirir um tipo de carro e aí eu fiquei estudando sobre esse carro na internet. Durante um longo período, eu via vídeos, lia sobre o tipo de motorização do carro e outras coisas mais. Quando eu cheguei na concessionária, por incrível que pareça, o meu nível de conhecimento era muito maior do que o próprio vendedor que estava me atendendo dentro da loja. Então eu percebi, conversando com ele, que ele não entendia as perguntas que eu estava fazendo. Eu já tinha algumas respostas, eu só queria ter a confirmação daquilo, ou então ouvia algo novo que me surpreendesse, que talvez não tivesse lido na internet, mas o vendedor não sabia me responder. E boa parte desse conteúdo eu adquiri dentro do próprio canal da empresa da qual eu queria comprar um automóvel. Então, eu acho que marketing de conteúdo, no aspecto de gerar informação e dar base para o cliente, ele se torna algo muito importante e fortalece. Você está entrando na mente do cliente. Eu me lembro que na época que a gente começou a trabalhar aqui na agência, existia uma regrinha, que já vem perpetuando há anos no meio publicitário, que é a frequência para atingir um cliente. Ele se lembrar da sua marca tem que ser de no mínimo 3 vezes. Mas com o inbound marketing, você não precisa ter essa regra de 3 vezes para atingir o cliente e ele se lembrar da sua marca. Ele está lhe consumindo, ele está lendo o seu conteúdo dentro do seu blog. Então, quer dizer, ele está se lembrando de onde ele leu, ele está consumindo seu conteúdo, ele está se lembrando muito mais de você como uma referência de gerador de conteúdo muito positivo, do que necessariamente tem que se lembrar, peraí, eu vi uma promoção de um carro, onde era mesmo? Não, eu sei que aquela marca X daquele carro corresponde às expectativas que eu tenho para fazer uma aventura, um 4x4, enfim, alguma coisa com aquele automóvel. Então, olha, gente, marketing de conteúdo nesse aspecto é fantástico, né? Isso. E é como eu falei, né? É importante que você esteja fornecendo não só informação, mas informação de qualidade, que as pessoas realmente vão querer saber, porque é isso que vai fazer com que aquela pessoa, em outra necessidade, se ela acabar precisando de uma informação que se relacione à sua área, ela volta a lhe procurar, porque ela já teve no seu blog, ela já viu que tem informação útil para ela e que ela sabe que talvez ela, pelo menos talvez, ela vai encontrar aquilo no seu blog. Então, vai voltar. E é justamente essa frequência, esse contato que você vai desenvolver entre a sua marca e o seu cliente, que vai criar uma fidelização entre a sua história, a sua empresa e essas pessoas. E aí, quando elas, imagina aí, eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Quando você encontra alguma marca ou alguma empresa ou descobre uma fonte de soluções que é muito útil para você, você não só se agarra aquilo, mas você passa a divulgar para os amigos, você fala para as pessoas. Então esse é um outro poder do marketing de conteúdo para a propaganda das empresas, das mais diversas que sejam. Então, novamente, tem essas informações, a partir daí, ter rede social para liberar esse conteúdo é essencial, muito importante, porque também nas redes sociais as pessoas estão procurando diversos tipos de conteúdo e ali tem toda a questão da facilidade de compartilhamento, de marcar os amigos. Então é realmente um ponto interessante para você investir na sua empresa. E marketing de conteúdo é muito mexer com a inteligência da pessoa, né? Você filtrar já, o cara está lendo seu conteúdo, ele já está sendo filtrado automaticamente, já está chegando preparado para consumir o seu produto, o seu serviço. Então, para mim isso olha, só para falar para vocês, marketing de conteúdo hoje aqui na agência é o que rege a gente. A gente é apaixonado por isso, é incrível como esse universo mudou a nossa linha de comportamento aqui na Carrato. E vale lembrar que hoje existem 2 empresas no mercado que trabalham bem essa questão de inbound marketing, que é a Resultados Digitais, que faz a parte de automação, e a Rock Content, que faz a parte de geração de conteúdo. As 2 são parceiras nossas aqui na Carrato, nós somos parceiros deles já há um certo tempo, e isso nos traz uma certa credibilidade, não só para o Pedro ser nosso gerador de conteúdo, mas porque nós somos certificados com essa questão de geração de conteúdo. Então, assim, nós somos certificados pelos melhores, eu recentemente tirei até uma certificação nacional agora. Então, gente, isso é muito bacana, porque aqui na Carrato a gente tem uma solução para você que vem dentro dos padrões nacionais e internacionais de como gerar a melhor forma de conteúdo. Né? Isso. E aí, agora eu vou falar um pouco assim, sobre algumas práticas que é interessante que você tenha nas redes sociais da empresa que você administra, que você lida, para melhorar a sua imagem também. Por exemplo, é uma coisa muito importante, pode parecer besteira, mas faz muita diferença pro seu cliente, que é você responder o mais rápido possível, da forma mais completa possível,
também amigável, porque assim, aquela pessoa, se ela vier lhe procurar querer ter alguma dúvida, alguma informação sobre o seu produto ou serviço, eu acho que a gente tem que dar de uma forma muito parecida como a gente trabalha hoje em dia com os chats nos sites que a gente trabalha, né, Bira? Assim, porque o site, e assim como os canais de inbox das redes sociais, elas são um canal de comunicação para as pessoas, porque hoje em dia elas não estão mais as pessoas não são mais tão restritas a, se eu tenho dúvida, eu vou ligar para um determinado telefone. Ou se eu tenho, eu estava no site, fiquei com alguma dúvida, chego lá, procuro um formulário para preencher, é sempre assim. Então, quanto mais canais você tiver aberto para tirar essas dúvidas, atender essas pessoas e responder de forma não só rápida, mas também completa, então isso vai fazer um diferencial para a sua marca, para a sua presença nas redes sociais. E só lembrando, levem a sério o tempo de resposta, viu, pessoal? Normalmente existe uma pesquisa que usuários que fazem críticas ou perguntas às empresas dentro da timeline do Twitter, eles têm uma expectativa de resposta de até 1 hora para que aquela empresa que ele citou dê o retorno a ele, ou de forma pública ou privada. Então, fica uma dica muito, muito séria. Não brinquem com isso, porque você desagradar um usuário, você está fazendo todo o seu esforço se tornar negativo. E por mais que você pense que tem os canais de comunicação abertos, você já está cumprindo com a tabela, mas você não está, tá? Isso é só uma dica, na verdade. E a importância também de você dar atenção para que essa resposta ela seja a melhor possível, no menor tempo possível, é porque se as pessoas elas estão nas redes sociais para falar bem e divulgar o que elas conhecem e gostam, elas estão mais ainda para falar mal e para detonar. Então, assim, se você tiver um problema, se algum cliente tiver enfrentar alguma dificuldade, não tenha dúvidas que se ela ficar muito atingida, muito chateada por isso, ela vai falar mal. Então, toda a atenção, cuidado e agilidade possível. Tem uma coisa legal que a gente sempre fala aqui na agência, que é um estudo que o Facebook apresentou alguns anos atrás, e que eles não conseguem metrificar isso, mas eles apresentaram o resultado. Eles disseram que quando você solta uma postagem, e os primeiros comentários dessa postagem são positivos, a tendência da maioria das postagens que começam dessa forma é finalizarem com a maioria dos comentários positivos. Isso não significa que não vai entrar comentário negativo, não é isso. É que a maioria deles se torna positivo. E se isso começar de forma negativa, a tendência é que aquela postagem encerre o ciclo de vida dela com a maioria dos comentários negativamente ou negativos em relação ao conteúdo. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque as pessoas elas funcionam muito como se fosse uma manada na internet. Todos seguem aquela tendência. Então, se você chegar a induzir algo nos primeiros comentários, algo negativo, é muito natural você provocar esse sentimento de negatividade dentro dos próximos usuários que venham comentar. Então, isso que o Pedro está falando de gerar uma resposta satisfatória é importante para não gerar uma demanda negativa que venha mais tarde respingar num comentário da sua postagem, ou então que a pessoa venha criar esse bafafá, que ela mesmo pode criar essa situação. E que possa ser uma situação bem mais complicada para a sua marca lidar com isso, se o problema está nas redes sociais. E aí a gente já entra no aspecto de crise de gerenciamento de redes sociais, que a gente não vai tocar nesse assunto, mas se vocês tiverem até interesse em ouvir esse assunto, depois apontem aí nos comentários que a gente pode abrir esse conteúdo. Pode voltar na próxima live. Pode ser na próxima live, isso é bem legal. Uma outra ação, assim, uma forma de você lidar na sua rede social em relação à marca, uma empresa que eu acho bem interessante, Bira, é você refletir sobre essa informação, essa resposta que você vai dar, porque eu acho que é muito interessante e muitas vezes isso é possível e as pessoas não atentam, que é para, por exemplo, alguém vai procurar por um serviço ou produto e a princípio não, e você não tem, você não trabalha, você não lida com aquilo. E aí, às vezes, as pessoas tendem a responder simplesmente de uma forma negativa. E uma coisa que eu acho importante chamar a atenção é para pense se a sua resposta realmente tem que ser negativa ou se a sua empresa, a sua marca, ela não oferece alguma outra alternativa que possa se assemelhar ou também ser de interesse dessa mesma pessoa, entendeu? Então, assim, pensa para que você também consiga trazer essa pessoa para junto de você. Isso acontece muito, por exemplo, no meio turístico, né? No meio turístico, geralmente uma resposta que você dá, você está desencadeando ali outras funções dentro do trade turístico que envolvem o transfer, o aeroporto, enfim, restaurantes, né, cadeia de alimentos. Então, respostas da forma como você dá, você pode não só solucionar o problema do cliente, como também gerar novos negócios nos segmentos que estão à sua volta. Isso é algo muito importante que o Pedro está falando, porque a gente aqui na agência, como a gente já tem uma certa prática, a gente já faz isso no dia a dia, a gente percebe como o pessoal pratica isso, como precisa ter mais atenção nesse tipo de assunto,
principalmente também nas redes sociais. E também essa sensibilidade, eu acho muito importante de você estar atento ao que aquela pessoa está procurando e você ter essa ligação, essa atenção para a possibilidade de você estar oferecendo uma solução que possa ser útil para essa pessoa e que muitas vezes a gente deixa passar simplesmente porque a gente não lida ou não consegue satisfazer a necessidade daquela pessoa no ponto diretamente que ela precisa, quando a gente pode estar deixando de oferecer uma solução para uma outra necessidade dessa pessoa, né? Verdade. Outra prática aí que eu acho importante, reforçando nas redes sociais de marcas, é realmente estar fazendo distribuição do seu conteúdo, do seu link, de links do seu site, do seu blog. Porque assim como a gente já disse, você está abrindo portas para que as pessoas acessem sua página e isso melhora a sua posição nos resultados de pesquisa. Agora, em relação às publicações, além desses links, eu também acho que as redes sociais são um bom canal para que as marcas elas trabalhem sobre posicionamento, sobre diversas situações, conteúdos que Onde você está? Aí, pronto. Pessoal, desculpa aí que a nossa conexão caiu, estamos voltando de novo, continuando nosso bate-papo, viu? Então, mas eu estava falando que é importante além de você ter essa distribuição dos seus links, você mostrar nas redes sociais da sua marca formas de você apresentar um posicionamento dela em relação a diversas questões que dizem respeito à sociedade de uma forma mais ampla, não necessariamente da sua área de atuação, porque como a gente está falando aqui, marketing de conteúdo para lidar com os seus clientes, com potenciais consumidores, você está justamente criando um ambiente, uma situação amigável, espera-se, né, na maioria das vezes, com esses clientes, com esses consumidores. Então, assim, é importante você mostrar o que sua empresa acha, o que sua empresa pensa. Também você dá uma variada da forma como você fala com essas pessoas, o que você apresenta a essas pessoas. Mas é importante também estar atento, por exemplo, se a sua empresa ela tem um perfil mais jovem, tanto de funcionários como no segmento que ela atua, por exemplo, você tem abertura, claro, para na rede social você não ser tão rígido, tão sisudo, você pode ser mais descontraído, você pode usar memes, gifs. Quem faz isso bem é o Ponto Frio, né? Que trabalha bem a linguagem informal e faz as brincadeiras. O Ponto Frio tem uma atuação bem legal na internet, a Netflix também, no Twitter são perfis assim bem reconhecidos. O Canal Brasil tem um uso de gifs assim, muito grande e associando com muita frequência a própria programação. Então, assim, são alternativas legais para você ter contato com o seu público, como a gente estava falando. Você está ali, você está oferecendo um conteúdo, entretenimento não deixa de ser conteúdo, então você está ali falando com aquelas pessoas. E a gente fez isso recentemente também, né, Pedro? Agora a gente está cuidando na rede social de uma festa que vai acontecer aqui em Natal, e aí o que a gente fez? Como a gente tem o contato, a gente tem a administração das redes sociais, do hotel e do local onde vai acontecer o evento, a gente se organizou para quando as postagens mais importantes saem na rede social deles, a gente coloca as empresas para fazerem comentários. E eles fazem comentários bem humanizados mesmo, sabe, com linguajar dentro da faixa etária que está se pronunciando, estão usando algumas gírias, algumas coisas, lógico que dentro de um consenso, né, uma coisa assim exagerada, mas eu acho que nesse aspecto é super bacana que você consegue humanizar a mensagem. E ao mesmo tempo, quem vê uma empresa dessa, principalmente daqui de Natal, humanizando a forma de se comunicar e se posicionando dessa forma, toma um susto. Fala, nossa, olha só que bacana, cara, os caras estão inovando. Então isso causa um impacto positivo muito legal. É verdade. Mas aí também é importante, já que você entrou aí nesse assunto das interações, e aí voltando um pouco ao que estava falando sobre memes e descontração, é importante você ter também essa forma de se comunicar com o seu público, mas também é importante ter atenção para você não se perder nisso. Para que a sua página ela não vire uma página de memes, uma página de GIFs e você se perca do seu negócio, do seu foco, da sua área, das pessoas com quem você está falando e, claro, do seu produto e dos seus serviços.
Eu acho que basicamente hoje trabalhar a rede social, pelo menos para a gente renegou a rede social durante muitos anos na agência, sou muito honesto em dizer isso, mas acho que trabalhar hoje a rede social aqui na agência é trazer o conteúdo que você tem, interagir de forma mais humanizada com esses clientes e potenciais que estão analisando e vendo as suas postagens e tentar levá-los de volta para o seu site, né? Quer dizer, de nada tem valor essa estratégia que a gente está explicando aqui, se quando chegar lá na rede social ele não tiver nenhum caminho para voltar e você ter controle de quem está vindo atrás do seu conteúdo, quem tem interesse em consumir esse seu conteúdo. Então hoje eu costumo dizer que eu não consigo imaginar fazer rede social aqui na agência sem o gerador de conteúdo. Se for para fazer rede social, como a maioria das empresas que a gente vê ainda no mercado executando os trabalhos, que são postagens de artezinhas, dando parabéns, falando do dia do internacional do não sei o que lá e outras coisas mais, esqueça. Você não vai conseguir resultado. E aqui na agência, uma das nossas premissas é esse, né, Pedro? Porque também uma outra coisa que é importante de ver essa relação de você usar o seu site, o seu blog, com links nas suas redes sociais, é fazer com que essas pessoas que têm interesse por você, pela sua empresa, elas vão ao seu site. Por quê? No seu site, ainda que aquela pessoa tenha uma interação mínima com a sua página, mas nele, se você se preparar, é possível você ter uma série de informações a partir dos acessos. E essas informações não dizem respeito exclusivamente a quantas pessoas acessaram ou que páginas acessaram, mas você pode ter, por exemplo, ferramentas como a gente já falou, do chat. E aí no chat tanto você está abrindo mais um canal de comunicação para que as pessoas lhe procurem, mas também é um modo de você oferecer ajuda à pessoa, porque você também pode mapear que páginas do seu site aquela pessoa está acessando naquele momento. Então você de repente percebe que aquela pessoa está em determinada página, então você já sugere... Vai criando, né, todo o caminho que ela usa. Mas ó, só abrindo um parênteses, isso que o Pedro está falando, eu tive uma reunião agora há pouco aqui, onde o pessoal comentou sobre os robôs de chats, né, que agora é uma grande tendência no mercado, está todo mundo falando sobre eles. Veja só, pessoal, a gente tem que ter um certo senso de trabalhar esses robôs, porque eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu quando entro num chat, eu vejo com um robô me respondendo, eu já saio. Existe hoje uma grande rejeição, principalmente de pessoas acima de 30 anos, para usarem robôs para se comunicarem no chat. Eu não estou fazendo uma crítica aos robôs, muito pelo contrário. Eu acho que a tendência são os robôs ocuparem os espaços do chat, porque em tempo real você não consegue dar uma atenção. Você não tem o escalonamento de pessoas atendendo nos chats, principalmente das redes sociais. Mas, hoje, fazer essa adaptação dos robôs diretamente já para os chats pode ser um erro. Talvez eles precisem de um processo de adequação, onde você faça um primeiro atendimento pessoal, depois jogue ele para um robô explicando que ele vai atender com um robô, e assim ao longo dos anos as pessoas vão se acostumando com essa ferramenta e vão utilizando ela de forma mais natural. Os jovens, naturalmente, a tendência é eles consumirem isso de forma mais simples e mais orgânica, né? E as pessoas mais antigas não. Né? Eu acho que essa parte dos robôs nos chats é uma coisa que vai render muito ainda. O próprio Facebook está investindo nisso, né? Então é uma coisa que acho que a gente tem que acompanhar muito ainda para ver o que é que vai dar. Verdade. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Uma das nossas maiores preocupações que nós temos no nosso dia a dia é conseguir gerar conteúdo para vocês que seja relevante. Não é fácil fazer as nossas lives, porque os nossos conteúdos eles são pautados no nosso portfólio, mas a gente também se preocupa muito em conseguir colocar soluções no dia a dia que falem bem com vocês, que estão aí do outro lado procurando respostas para o dia a dia de vocês. Então a gente queria muito pedir aí para vocês a colaboração, de vocês colocarem dicas do que vocês gostariam de ouvir, de trazerem sugestões, né, de trazerem assuntos recorrentes, porque o nosso portfólio aqui na agência é um portfólio 360 graus. O que significa isso? Nós trabalhamos desde a área de filmagem, fotografia, até soluções de métricas de nível mais avançado para gerar resultado de faturamento para vocês. Mas, como a gente fala de muitas coisas, se vocês tiverem algum assunto que acham mais importante colocar, coloquem, porque a gente sabe como é importante falar coisas que sejam bem relacionadas com o nosso público, e a gente está interessado em fazer isso. Então, a gente está abrindo esse canal para vocês também para participarem disso. Tem alguma observação, Pedro? Não, acho que é isso. E só lembrar para o pessoal, tem mais lives aí de diversos assuntos que a gente já fez nas outras semanas. Tem o nosso blog também, blog.carrasco.com.br. Tem bastante material sobre marketing de conteúdo, aliás, marketing digital, inbound marketing. Também tem sobre marketing de conteúdo. Então, quem quiser, tiver mais dúvidas, tiver interesse,
em conhecer mais disso, dá para acessar o blog da gente e também deixar sugestão aí de assuntos para próximas lives e comentários, dizer o que achou. E ó, pessoal, deixa eu falar, marketing de conteúdo rege aqui na gente, sabe assim, ele predomina, a gente é louco por isso. Então, passo número 1 para você que é social media ou que é empresário e está buscando uma solução para a sua rede social ficar mais atraente, é pensar em geração de conteúdo que se relacione muito próximo ao seu público final. E aí, quando eu falo público final, até me desculpem a falha, porque eu ainda sou publicitário da década passada. Mas, na verdade, é a tal da persona, que é quando você personifica ali a sua pessoa para quem você vai falar, escrever e se comunicar, tá bom? São assuntos que a gente vai abrir na próxima pauta, mas, como eu falei, reforço meu pedido. Deixem aí as pautas para a gente poder trabalhar um pouco de um conteúdo mais próximo da realidade de vocês. E acreditem, aqui na Carrata a gente tem solução para um monte de coisa. Pessoal, é fora do comum, viu? Queria agradecer a todos vocês que participaram. Mari, obrigado aí também por estar acompanhando a gente. Mari sempre fica quietinha aqui no canto, a gente nunca fala muito da Mari, mas não tem como deixar de lembrar aí quem dá suporte para a gente, que Mari é sempre pontual, está sempre muito ligado conosco. E fica a dica, entre no nosso blog, blog.carrato.com.br, acessem o blog, vejam os conteúdos e compartilhem com a gente aí novas ideias que a gente pode pautar para as próximas lives. Ok, gente? Valeu, até mais. Um abração.